Boa noite, pessoal. Estamos gravando aqui a nossa aula e a partir de agora todo o material que a gente vai comentar aqui, para quem não assistiu a aula, vai poder assistir depois. Para quem chegou agora, para quem ainda não me conhece, sou o professor Fábio, sou o professor da disciplina Física Fundamental 1, que nós vamos começar hoje a disciplina. E aqui a gente já tem 20 pessoas, só que 18 alunos, então já está quase todo mundo. Pessoal, olha, agora que eu estou vendo aqui que tem a opção de eu deixar todos com som desativado. Bacana. Evitaria um monte de problema, né? Para quem participou de um certo mini curso aí, vai entender o que eu estou falando. Vamos lá. A disciplina que nós vamos trabalhar é a Física Fundamental 1. Ela vai trabalhar parte da mecânica. O livro que nós vamos utilizar vai ser esse aqui, que eu já até postei no nosso grupo lá, no WhatsApp. É o Física Fundamentos da Física, volume 1, do Halliday e do Resnick. Esse aqui é em relação aos nossos livros da física, esse aqui é um livro bom. A leitura dele é fácil e tem vários exercícios. E a gente vai trabalhar da seguinte forma. Vou passar sempre para vocês qual o capítulo que nós vamos estudar. Por isso que nós temos um plano de disciplina, que é esse aqui, que foi apresentado para vocês lá em reunião do colegiado. Não sei se foi apresentado para todos os alunos, mas pelo menos para os representantes eu sei que eles viram esse plano. E aqui eu estou colocando a relação de conteúdo que nós vamos trabalhar. É muita coisa para ser trabalhado em 80 horas. No ensino normal, presencial, já é complicado, no online um pouquinho mais. Então a gente vai tratar algumas formas de como é que nós vamos estudar esses conteúdos. O que eu vou deixar claro é que os primeiros assuntos, os primeiros capítulos, nós vamos trabalhar bem mais específico, porque são assuntos extremamente importantes para quem quer ser professor de física. Por exemplo, movimento em uma dimensão é extremamente importante. O movimento em duas e em três dimensões também é um capítulo extremamente importante. Em seguida, nós vamos estudar as leis de Newton, a dinâmica da partícula e o equilíbrio dos corpos rígidos. Provavelmente isso aqui vai estar em um único capítulo, ou em três, não, nesse livro aqui vai estar em 3 capítulos. Então, é um outro assunto que é fundamental para quem quer ser professor de física. Depois que nós estudarmos forças, leis de Newton, dinâmica da partícula e o equilíbrio dos corpos rígidos, vem um outro capítulo que ainda é fundamental: trabalho, energia e conservação de energia. É tanto que eu reservei 4 encontros só para esse tópico. E os últimos tópicos são os tópicos que não é tão abordado assim no ensino médio, mas também tem sua importância, lógico. Que é o sistema de partículas, conservação do momento linear e colisões. Depois tem a cinemática rotacional, que é um assunto um pouco mais complicado, a matemática é um pouco mais pesada. Tem a dinâmica da rotação, que também é um assunto um pouco mais complicado, mais difícil de se estudar. E vamos finalizar com o momento angular e sua conservação. Esses 3, talvez os 4 últimos tópicos desse planejamento, nós vamos fazer uma atividade sobre esses assuntos. Essa atividade eu ainda vou decidir como é que vai ser, por conta que a gente ainda não sabe como é que vai ficar. Eu quero conhecer primeiro a turma, para saber como é a condição dos alunos. Deixa eu só aprovar aqui quem está chegando. E a gente vai ver como é que faz em relação a esses últimos assuntos. Vai ser em forma de atividade, tá bom?
Em relação aos outros tópicos, até chegar ao capítulo de trabalho e energia, se a gente estivesse no ensino presencial, ia ser aula e prova, prova e aula. Para cada 2 capítulos, uma prova. Porém, a gente está no ensino remoto, vai ser um pouquinho diferente. Quem pagou, quem tentou pagar ou quem pagou comigo a Física 1 sabe que eu gosto de fazer várias provas dentro da Física 1 e depois eu vejo o que é que sai. Infelizmente, o que a gente vai fazer agora vai ser da seguinte forma. Para cada capítulo, eu vou entregar uma lista de exercícios. Eu ainda não terminei de elaborar essa lista de exercícios. Eu estou reformulando. Por exemplo, movimento unidimensional. Eu tenho uma lista aqui pronta. E eu vou fazer uma pequena edição nela ainda. Tá aqui a lista, ó. 12, 19, 20, 24 questões. 24, coisa pouca. Dessas 24 questões, eu vou marcar mais ou menos umas 10 para ser entregue. Aí o formato que vai ser entregue, eu vou definir. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte: toda aula, eu vou deixar uma lista de exercícios referente ao capítulo, a gente vai ter a aula, a gente vai estudar um pouco, e eu vou deixar as questões que vocês vão me entregar. A entrega das atividades vai ser a nota de vocês. Professor, e de onde você tirou essas questões? Tá aqui. Eu dei uma resumida na quantidade de questões que tem o livro. Então, eu tirei as que eu achei mais essenciais e coloquei na nossa lista de exercício. Tá bom? Então, resumindo, a disciplina é Física 1, vamos adotar este livro. Lembrando, cadê Física Fundamental 1? Cadê isso? Lembrando que quem ainda não entrou na turma, no grupo da turma, eu vou mandar aqui o link do grupo do WhatsApp, postar aqui no chat. Vou postar no SIGA, Física Fundamental 1, que é onde é o local que vocês vão estar matriculados, é onde nós vamos fazer a nossa comunicação. Toda a nossa comunicação oficial é feita via WhatsApp. Opa, não, não é aqui. Cadê lançar? Ah, tá aqui, notícia. Aqui via SIGA é a nossa comunicação. Vou mandar aqui o link. Física Fundamental 1, marcar todos e cadastrar. Pronto. Quando eu faço esse cadastro, vocês recebem o e-mail dessa notícia, não é? Então já está lá mandado para vocês. Então vamos lá. Definido os assuntos que nós vamos estudar. Esse plano eu vou postar lá no nosso grupo do WhatsApp também. Vou postar também no SIGA. Vocês observem aqui que no meu plano está faltando só eu colocar a data. E eu juro para vocês que eu tinha esquecido que a nossa aula ia começar hoje. Quem me lembrou foi um aluno da turma 2019 que me mandou mensagem ontem. Aí eu não lembro quem foi, sei lá. Eu até demorei para responder porque eu fui verificar se realmente era essa data. Aí o Sandro me confirmou que era, porque estava previsto para ficar agosto e setembro. Quem foi? Desculpa aí, foi eu. É, foi tu mesmo, Ronald.
Rapaz, eu tinha esquecido, o Santo ficou tirando meu sarro porque eu tinha esquecido a disciplina. Ia ser agosto e setembro, aí ele teve algum problema aí, ele antecipou para junho. E é assim, é a vida, né? A sorte é que eu tenho quase todo o material pronto dessa disciplina. Então, pessoal, vamos lá. Esse plano eu vou postar, vou colocar as datas aqui e vou postar no SIGA e no nosso grupo do WhatsApp. O livro eu já postei no grupo, mas eu estou vendo que algumas pessoas entraram no grupo depois que eu postei o livro. Exatamente o Marcos e o Igor. Deixa eu encaminhar novamente o livro. Vou reencaminhar. Pronto. Quem não tem, agora tem o livro. Tá aqui o livro, postado bonitinho. A disciplina está aqui. A primeira lista. Eu acho que eu vou usar a mesma lista. Aí depois a gente só brinca em resolver essas questões. Deixa eu logo postar essa lista. Aí, se vocês já quiserem ir treinando antes da aula, já podem ir treinando, viu? Não tem problema não. Vocês estudaram movimento uniformemente variado, queda livre, é a mesma coisa. Lista, movimento unidimensional. Tá aqui. Já está no grupo. Pronto, pronto, pronto. Sobre nossas aulas, que é o que muita gente me mandou mensagem ontem e hoje. Nossas aulas, elas vão ser aqui no Google Meet. Provavelmente eu vou gravar algumas aulas e vou postar no YouTube. Falando em YouTube, deixa eu explicar como é que eu vou postar. A maioria aqui de vocês já sabem que eu tenho esse projeto aqui, Astronomia Desvendando o Céu. E esse canal do YouTube é onde eu posto meus vídeos. Postei aqui no link. Vou postar no grupo. Pronto. Esse canal aqui do YouTube é onde eu posto todo o meu trabalho que eu faço com astronomia. Então, aqui tem vídeos com astronomia e mini cursos que eu também organizo. Vocês vão perceber aqui. Deixa eu botar aqui em vídeos. Olha, tá aqui o vídeo que eu fiz com as crateras da Lua, de Saturno. Aqui é um mini curso que eu estou organizando, que eu estou ministrando, na verdade. Outro mini curso, Superlua, telescópio, não sei o que, não sei o que. Outros vídeos com mini curso. E aqui são vários vídeos. A 90% está relacionado com astronomia. O que não é astronomia é mini curso. Tá certo? E vocês perceberam aqui que nesse canal não tem nenhuma videoaula. E quem entrar no canal não vai encontrar nenhuma videoaula. Para vocês encontrarem a videoaula, vocês vão clicar aqui, ó, em playlist. Quando clicar em playlist, vocês vão encontrar Física 1A. Não é a disciplina de vocês. A disciplina de vocês, cadê? Era para estar aqui. Deixa eu atualizar, peraí. Eu acho que não está aparecendo porque não tem nenhum vídeo ainda. E, aliás, eu acho... Deixa eu editar bem aqui. Quando vocês entrarem lá no YouTube, vocês vão encontrar o nome dessa na playlist. Essa playlist aqui, ó, Física Fundamental 1. Aí eu vou abrir entre parênteses. Licenciatura em Física.
Pronto. Salvei. Ela está como pública, só que ainda não tem nenhum vídeo. O primeiro vídeo que eu vou postar é esse nosso primeiro encontro aqui. Então ela está salva aqui. Deixa eu ver se ela vai estar disponível para vocês. Deixa eu voltar aqui no YouTube. Realmente ainda não fica disponível. Ainda não tá. Eu tenho que postar pelo menos um vídeo para estar disponível, é isso. Então, quando vocês entrarem aqui no canal, vocês não vão procurar no canal normal. Vocês vão aqui na playlist, e nessa playlist é que vai estar salvo todas as aulas. Então, eu já vou deixar logo o aviso. Vocês nem precisam ter o trabalho de gravar a aula, porque eu faço questão de gravar todas as minhas aulas. Por que que eu faço questão de gravar todas as minhas aulas? Vá que dá um problema. Vá que faltou isso, o professor falou besteira. Aí vamos lá ver se eu falei besteira mesmo. A gente vai no YouTube, pega as gravações, verifica se houve algum problema. Se teve problema, a gente corrige. Se não teve, deixa para lá. Então, todas as minhas aulas, elas serão gravadas. A aula teórica, provavelmente eu vou gravar lá no IF, vou postar aqui e na hora eu mando o link para vocês. Na hora de resolver os exercícios, a gente faz esse encontro online, ao vivo e online. E quando for só aula teórica, a gente pode ficar mesclando entre aula online, ao vivo e aula gravada. Mas o importante é que vai ficar tudo gravado aqui. E eu vou gravar nesse estilo aqui. Deixa eu abrir essa playlist, que é do curso de edificações. Aí vocês vão entender qual é a minha ideia. A minha ideia é a seguinte, ó. Eu coloco aqui do lado, aula 01, que é a primeira aula. E o nome do conteúdo, que é Física e as Ferramentas Matemáticas. A aula 2, Velocidade Média e Movimento Uniforme. Só que eu tive um encontro online com esses alunos. E esse encontro online foi referente à primeira aula. Aí eu coloquei assim, ó. Aula de Física 1, curso Edificações 2021 e a data da aula. Que é para os alunos saberem qual foi o dia que a gente teve essa aula. E como aqui está o nome 1, é referente à aula 1. Quando for a aula referente a essa aula 2, eu vou colocar aula de Física 02. E vou colocar a data na frente. Então, vai ter o número da aula e toda vez eu vou colocar o número da aula, tá bom? A ideia é essa. Pode ser que eu mude, pode ser que eu faça uma alteração ou outra, mas a playlist vai ser nesse formato aqui. E para não ficar confusão, eu vou colocar aqui entre parênteses, edificações, que aqui é o ensino médio. A de vocês é Física Fundamental 1, licenciatura em Física, e essa daqui que é do ensino médio é Física 1A para edificações, beleza? Professor, e o que é que a gente vai fazer hoje? Eu queria dar aula, mas pensei bem, o menino está de prova, o que me avisou, rapaz, que ia ter disciplina hoje, que eu tinha esquecido, o Ronald. O Ronald me avisou que ia ter essa disciplina, eu tinha esquecido, estava aqui terminando de preparar material, e até agora, às 18h40, eu estava no minicurso, então não preparei nada para vocês. Eu não quero dar aula usando a mesa digitalizadora, porque minha letra está horrível. Minha letra está horrível na mesa digitalizadora, então eu tenho que treinar muito para minha letra ficar ruim. O Pedro Rocha está pedindo para eu mostrar o conteúdo que vamos trabalhar. Vamos lá, Pedro. O conteúdo vai ser esse aqui, ó. Basicamente, eu vou seguir a ordem do livro. Deixa eu trazer aqui também no livro.
Professor, as suas aulas vão geralmente de 7 horas até as 10? Não, tá doido. Uh-uh. Isso não funciona. Já é comprovado cientificamente que isso não funciona, viu? Até que horas, mais ou menos? Rapaz, se a minha ideia der certo, deixa eu só ajeitar bem aqui. Vamos lá, se a minha ideia der certo, eu quero deixar a aula gravada, entendeu? A parte teórica. É tanto que aqueles que chegaram para mim, professor, estou matriculado, disciplina tá, vai ter problema. Eu falei, não trago problema para mim. Vocês são tudo grandinho, já sabem o que quer da vida. Eu só vou dizer mais ou menos como é que eu vou trabalhar. Então, a minha ideia é a seguinte, seguindo aqui o cronograma, tá bom? Aqui nas primeiras aulas, aí eu aproveito e vou explicar o que você está me pedindo, viu? Eu nem vi quem foi que perguntou agora. Porque eu também não estou com a tela. Quando você for falar, fala o nome para eu poder ver quem perguntou. As primeiras aulas é sobre movimento em uma dimensão. Então, nós vamos ter 4 aulas de movimento em uma dimensão, que é esse capítulo 2 aqui, ó, movimento retilíneo. Ok? A nossa segunda aula é movimento bi e tridimensionais. São mais 4 aulas só sobre esse assunto. Só que movimento bi e tridimensional, a gente tem que saber vetores. Então, vetores já está subentendido que vai estar lá. Ok? Depois de estudar movimento bi e tridimensional, que são nossos capítulos 3 e 4, ô café, sai daí. Que são os nossos capítulos 3 e 4, aí nós vamos estudar as leis de Newton, dinâmica da partícula e equilíbrio dos corpos rígidos, que, se não me falha a memória, é o capítulo Força e Movimento 1, Força e Movimento 2. Terminou as leis de Newton, aí vem trabalho e energia, que é o capítulo 7. 7 e 8, desculpa. Capítulo 7 e 8. Então, esses 4 encontros aqui, que é trabalho e energia, conservação de energia, é referente ao capítulo 7 e 8. E os últimos capítulos, que foi o que eu falei para vocês, que a gente ia passar em forma de atividade, começa aqui, ó, sistemas de partícula, cinemática rotacional, dinâmica rotacional e o momento angular, são os capítulos 11, 10 e 9. Então, os 3 últimos capítulos nós vamos fazer em forma de atividade. E do capítulo 2 ao capítulo 8 vai ser aula valendo. Então, a minha ideia, a parte teórica, eu vou deixar gravada a aula, vou ver se eu consigo usar a minha mesa digitalizadora. Se eu conseguir usar a mesa digitalizadora, ótimo, perfeito. Se eu não conseguir utilizar a mesa digitalizadora, eu vou gravar lá no IFPA. Aí eu vou gravar no quadro. Eu acho que foi assim que o Rosevaldo gravou aula com vocês, não foi? Alguém me informa isso aí? Não? Não, professor. Nós fiz na mesa. Como foi que o Rosevaldo fez aula com vocês? Era slide. Foi no Aí slide? ele fez algumas. Foi. E ele gravou algumas também e postou. Mas era Certo. aula normal. Nem se eu estou apresentando aqui. Não, grava lá no IF, no quadro, que é na sala de vídeo do IF. Eu estou pensando em fazer isso também. Porque minha letra na mesa digitalizadora tá horrível, cara. Eu já estou testando aqui. E olha que eu tenho uma mesa digitalizadora boa. Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. Eu comprei essa mesa, não foi nem por minha causa, não. Que se fosse por minha causa, olha o tamanho. Opa, só da caixa. Essa aqui foi meu filho que me aperreou, botou no meu juízo quente até eu
até eu dizer chega e falar que eu ia comprar. Tá aqui, ó. Quase do tamanho de um teclado. Aí tem essa aqui que eu estou tentando usar, mas a letra está saindo muito ruim. Muito ruim mesmo. Eu acredito que então vocês entenderam qual vai ser a dinâmica da aula, né? Alguma dúvida em relação a como é que vai ser nossa aula? Vocês querem saber sobre prova, né? Vocês querem saber de nota. Deixa eu voltar aqui. O Valtécio Júnior está falando que na aula ele passava a parte teórica e alguns exercícios resolvidos. É isso que essa é a minha ideia. Eu vou gravar a aula teórica, vou gravar lá no IF, aí eu vou ter tempo de editar, fazer bonitinho, postar aqui para vocês. Lógico, quando eu fizer algum erro, escrever feio, falar errado, falar besteira, dá tempo de editar e ajeitar, né? Aí eu vou postar para vocês aqui no YouTube. Vai ficar postado, provavelmente, a aula teórica e algumas questões resolvidas. As questões resolvidas, provavelmente, eu tenho quase 100% de certeza que eu vou utilizar as questões da lista. Aí essas questões que estão aqui na lista que eu já postei para vocês, eu vou usar elas como referência para a gente poder responder alguma coisa. Aí eu vou postar essa lista, aliás, eu vou responder algumas questões dessa lista e vai ser as nossas questões de exemplo. E o que eu não responder, eu vou passar em forma de atividade para vocês. Por exemplo, deixa eu voltar aqui. Só para vocês entenderem o que é que eu costumo fazer durante as aulas presenciais. Observa que movimento em uma dimensão tem 4 aulas. Então, é um tópico. Movimento bi e tridimensional é o segundo tópico. Força e leis de Newton, dinâmica da partícula e equilíbrio dos corpos rígidos é outro tópico que eu dividi em algumas aulas. Trabalho e energia é outro tópico. Então, nós temos 4 tópicos, que cada tópico eu vou passar uma atividade, que geralmente vai ser essa lista de exercício. O somatório dessas listas de exercício, você entregando, vai formar a sua nota. Não dá para fazer prova, vamos ser sinceros. Então, como eu não consigo passar uma prova normal para vocês, no nosso dia a dia, eu vou passar a lista de exercício, logo no início da aula, eu vou respondendo algumas questões, e as outras, em torno de 10 a 15 questões, eu vou deixar para vocês. Aí vocês vão responder, e vocês vão ter sempre a data certa para me entregar. Quando vocês me entregarem essa questão, aí vai contabilizar a nota de vocês. Então, como são 4 etapas, cada etapa vale 5 pontos. Então, vai dar 20 pontos, ou seja, 2 avaliações. A outra parte aqui que a gente vai fazer em forma de trabalho, a gente vai dar uma pontuação diferenciada que depois a gente decide como é que vai ser. Eu vou esperar para ver como é que a gente vai fazer com essas questões, com esses 3 últimos tópicos que a gente vai fazer em forma de atividade. Aí, quando chegar lá, eu decido. Então, resumindo, são 4 tópicos, cada tópico vale 5 pontos. Somando os 5 pontos dessas 4 etapas, vai dar 20 pontos. 20 pontos equivale a 2 notas. 2 notas, a gente soma e tira a média. É o que vai estar lá no SIGA A para vocês. Ou seja, quando eu entrar aqui no SIGA A, quando eu entrar aqui no SIGA A, que eu vou vir aqui na aba aluno e vou lançar as notas, e tá aqui. Eu vou ter sempre 2 unidades para registrar. Então, unidade 1
e unidade 2. As duas primeiras atividades equivalem à unidade 1. As duas últimas atividades equivalem à nota 2. E a atividade referente àquela atividade sobre os 4 últimos tópicos, não, sobre os 4 últimos tópicos do nosso plano de aula, eu ainda vou decidir como é que ele vai valer aqui no nosso critério de nota. Então, daqui para o final, a gente decide como é que vai ser, tá bom? Alguma pergunta, pessoal? Em relação ao seu áudio, em relação às faltas, professor, como é que você vai avaliar quem está presente ou não? Rapaz, boa pergunta. No integrado, eu faço o seguinte. Como eu não cobro a frequência na aula presencial, aqui nessa aula online, porque o que é que acontece? A internet pode cair, faltou energia na cidade, vai dar algum motivo que a sua internet vai ter caído naquela hora. Então, essas coisas eu não consigo controlar. E eu também não, isso também já aconteceu comigo. Então, eu já marquei aula e na hora eu não consegui dar aula porque minha internet caiu. Então, o que é que a gente faz? Eu, como professor, eu posso marcar um outro momento para ter aula. É fácil. Mas para vocês, alunos, a gente vai fazer o seguinte. Por isso que vai ficar todas as aulas e vão ficar gravadas aqui no YouTube, no canal Desvendando o Céu, novamente. Aliás, eu parei de compartilhar a tela, né? Então, eu postei aqui para vocês o link do meu canal do YouTube, que é onde eu faço minhas atividades da astronomia. Vou postar de novo aqui. Então, nesse canal, Desvendando o Céu, tá aí no chat, eu postei agora. Lá eu vou postar todas as aulas. Inclusive essa de agora. Daqui a pouco ela vai estar disponível para mim, eu vou baixar e vou postar logo no YouTube. Então, o aluno perdeu o encontro online, não tem problema. Ele vai lá no YouTube, assiste a aula, vê o que aconteceu e vai fazer o que tem que fazer. É tanto que se algum aluno chegar para mim, professor, qual foi a atividade de hoje? Eu vou dizer assim, vá lá no YouTube e assiste a aula. Vou ser bem sincero. Eu vou fazer isso porque para quem faltou, é complicado, né? A gente está ajudando. Como a aula vai estar lá postada no YouTube, você vai lá e assiste a aula. Assistiu a aula, beleza. Pega a atividade que eu passei e vai fazer. E entrega. A forma da entrega da atividade, eu estou terminando de decidir. Eu estou, provavelmente, eu vou ver se eu ajeito aqui, ou a sala, como é que a gente chama? Formulários, Google Formulários, ou o Classroom. Eu ainda não decidi como é que vai ser mesmo. Falta só finalizar isso. E as aulas vai estar parte online, a parte gravada já, previamente gravada, é tanto que na hora que tiver gravado eu já mando para vocês, não vou esperar chegar o horário da aula para mandar, eu já mando logo a aula para vocês. Ó, pessoal, tá gravada aqui a aula, podem assistir. E no nosso encontro presencial, eu vou tirar alguns momentos para responder algumas questões. E como eu já mandei a lista, eu vou perguntar qual é a questão. Aí vocês vão dizer, professor, questão tal. Às vezes, eu faço o seguinte, que aluno é bicho esperto. Ele vê que a questão 1, 2 e 3 é fácil e já vai pedindo logo a questão mais difícil. E a gente tem que lembrar que, como eu estou resolvendo algumas questões para todo mundo, eu vou responder as questões que dá aquela base teórica. Lógico, eu vou escolher algumas questões fáceis, vou escolher algumas questões de porte médio, e as questões que são mais difíceis de resolver, eu vou deixar com vocês. Aí, quando a gente vem em outro momento, que for para tirar dúvida, aí a gente pode responder essas questões mais pesadas. Beleza, pessoal? Mais alguma dúvida, podem aproveitar e perguntar.
Então, como não tem dúvida, a gente vai combinar o seguinte. Deixa eu compartilhar aqui minha tela por 2 minutos. Peraí. Deixa eu abrir aqui esse PDF. Atividade. O que é que eu vou pedir para vocês? Vão no capítulo 2, movimento retilíneo, dá uma lida, é assunto fácil. Delta X é o delta S que vocês viram na física conceitual, conceito de velocidade média, conceito de espaço médio, posição, deslocamento, entender o significado de posição e deslocamento. Aí vem o conceito de velocidade média e velocidade escalar média. Análise gráfica, tá aqui. Ah, não é vetor ainda não, é só no próximo. Velocidade instantânea e velocidade escalar. Aqui já começa a física do segundo, aqui do ensino médio, rapaz. Aqui já começa a nossa física, né, do ensino superior, onde vocês vão perceber que a velocidade não é ΔS sobre ΔT, e sim nós vamos utilizar o dx dt, ok? A gente vai começar a usar termos mais físicos. Conceito de derivada, nós vamos aplicar aqui derivadas e às vezes a integral vai depender do sentido da conta que a gente vai fazer. Velocidade instantânea e velocidade escalar instantânea. A gente vai ter aqui algumas equações, por exemplo, vai dar a equação da posição, essa daqui, e com essa equação da posição a gente pode calcular a velocidade. Se tiver aceleração, a gente calcula a aceleração utilizando as técnicas de derivadas. Mais uma questão de gráfico, análise gráfica, para calcular a área, o ângulo, tangente, dependendo do que a gente está querendo. Aí vem o conceito de aceleração. O movimento, ele é unidimensional. Quando a gente fala movimento unidimensional, ele pode ser só horizontal ou vertical. Então, nós estamos falando de movimento uniforme, movimento uniformemente variado e queda livre. E são movimentos em uma única direção. Aí começa o conceito de aceleração, aqui ΔV, ΔT, ou já aqui trazendo a física um pouco mais do ensino superior, que é a derivada da velocidade em função do tempo, ou, em outras palavras, que a aceleração é a segunda derivada do espaço em relação ao tempo. E vem algumas aplicações que nós vamos fazer. Então, essa primeira aula, eu vou relacionar muito o que nós estudamos no ensino médio com o que a gente está estudando aqui no ensino superior. Aí, a partir de uma equaçãozinha, em termos de x, a gente consegue fazer toda a análise do movimento. Através das derivadas, a gente analisa se o movimento é uniforme, uniformemente variado, se ele está no eixo x ou no eixo y. Lógico que aqui já está mostrando o x, então é no eixo x. Como fica a sua equação da velocidade? Aquela anterior apenas aplica na derivada, e derivando novamente, nós temos a equação da aceleração. A partir dessas três equações, a gente consegue fazer uma análise gráfica e ver como é que o movimento se comporta. Aí aqui vem um conceito de aceleração constante, um caso especial, que a aceleração constante é basicamente o movimento uniformemente variado. As funções horárias, que vocês estão acostumados a estudar lá no ensino médio. E mais algumas coisinhas que vocês vão ler.
Então, o dever de casa que eu vou passar para vocês é esse. Vocês vão pegar o capítulo 2 do livro, já está no nosso grupo do WhatsApp. Vocês vão dar uma lida nesse capítulo. E aqui ele começa, para finalizar, ele fala em aceleração em queda livre. Aqui tem mostrando uma pluma e uma maçã caindo, lógico que no vácuo, né? Então elas vão percorrer a mesma distância. Observa que a distância percorrida no instante T1 é uma certa distância. Essa distância aqui é outra, ela vai aumentando com o passar do tempo. Justamente por conta da aceleração. E aí começa alguns exemplos e acredito que agora já vem a parte de análise gráfica dos movimentos. E começa a vir a parte de exercícios, revisão e exercícios. Os exercícios... Cadê? Já está aqui. Que são dessa parte aqui, é que eu coloquei, eu tirei algumas questões, eu selecionei e coloquei na nossa lista de exercício. Pronto. Resumindo, é isso. Então, pessoal, como eu já falei para vocês que eu simplesmente esqueci que ia ter aula hoje, porque eu estava no sentido que ia ser agosto e setembro, eu não preparei o material da aula de hoje. Então, a aula de hoje vai ser apenas para apresentar o plano da disciplina, que já apresentei para vocês, mostrar qual o livro que nós vamos utilizar como livro-texto, já está apresentado, né, o nosso livro-texto, esse aqui, o Halliday e o Resnick, já postei lá no nosso grupo do WhatsApp, eu não posso postar esse livro no SIGA, lógico, por motivos bem simples, lá não pode ter pirataria. E eu já mandei a lista de exercícios também no nosso grupo do WhatsApp. Acredito que, basicamente, o que a gente tem para conversar hoje é isso. Só lembrando, nossa aula é dia de terça e quinta, não é isso? Me confirma, por gentileza, se alguém tem certeza, senão eu vou ter que abrir aqui o WhatsApp. Terça e quinta eu olhei ainda agora o plano. Terça e quinta, né? Isso. Aí ficou cálculo 1, segunda, quarta e sexta. Cálculo 2, isso. Quinta-feira é feriado. Não sabia, mas é. Eu até tive que desmarcar um mini curso que eu tinha para quinta-feira. Então, quinta-feira é feriado. Então, a nossa próxima aula vai ser terça-feira, dia 8 de junho. Beleza? Ó, pessoal, vou já postar essa aula aqui no YouTube, para quem perdeu. Agradeço a paciência de vocês. Infelizmente, hoje a gente não vai ter aquela aula. Hoje, a primeira aula vai ser só apresentação da disciplina, só falação mesmo. E provavelmente até quinta-feira eu já vou ter postado a nossa primeira aula lá no YouTube. E como a gente tem um horário, que vocês estão até me perguntando, professor, vai ser de 7 às 10? Eu disse que não, que ninguém aguenta. Mas eu vou fazer o seguinte... eu vou botar as aulas antes da data prevista, né? Então, vocês vão poder assistir essa aula antes desse encontro presencial, de toda terça e quinta. E a gente vai usar o encontro presencial, eu vou dar um tempo para você poder assistir essa aula, e a gente deixa o horário marcado para o nosso encontro online, tá bom? Então, por exemplo, como eu vou gravar a aula da próxima terça-feira, vai estar gravado, vamos supor, durou 50 minutos, durou 1 hora. Provavelmente vai durar 1 hora de aula. Porque eu vou editar, vocês vão ter que pausar a aula para fazer alguma atividade, alguma outra coisa. Aí eu vou dizer o seguinte, pessoal, 8 horas a gente começa o encontro online. Então vai ser como se eu estivesse usando a primeira hora, 1 hora e meia,
para esse encontro online, que vocês vão assistir minha aula no YouTube. Terminou o tempo dessa aula do YouTube, a gente retorna no formato ao vivo, pelo Via Meet, e a gente faz a resolução que dá para fazer aqui online. Vai ficar tudo gravado, depois eu posto novamente lá no YouTube. A gente pode ter aula no feriado? Não. Porque no material que o Sandro me mandou, tá aqui, dia 3, não tem aula. E as minhas aulas são contadas. Acho que vocês receberam esse cronograma, né, que o Sandro mandou. Porque foi trabalhado, foi feito junto com vocês. Então, tem todos os dias da minha aula com vocês. Então, como tem esse feriado, vamos aproveitar. E outra coisa, provavelmente eu vou ser vacinado na quinta-feira. Aí, se eu tiver febre, eu já vou usar a quinta-feira para descansar. Tô torcendo para que não tenha efeito colateral. Mas se tiver, quinta-feira a gente vai estar descansando. Beleza, pessoal? Tá bom por hoje? Então, vou deixar vocês descansar aí. Galera, valeu. Até a próxima aula. Terça-feira a gente começa valendo. Que nem diz o pessoal aqui no Pará, no 12. Valeu, professor. Boa noite. Valeu, pessoal. Até, Boa professor. noite. Até a próxima.